Oi, gente, Maratonize na área. Hoje eu tô aqui pra falar do primeiro episódio da 7ª temporada de Black Mirror que acabou de chegar na Netflix e eu, particularmente, fiquei em choque com ele. No primeiro episódio da temporada, que é o que eu vou falar nesse vídeo, o nome dele é Pessoas Comuns. E nele a gente acompanha um casal ali que tem uma relação amorosa, harmoniosa, sabe? Eles estão até tentando engravidar. Mas antes de qualquer coisa, vocês precisam se inscrever no canal, dar o like no vídeo pra acompanhar tudo sobre filme e série do jeitinho que eu falo aqui no canal. Pra quem não sabe, cada episódio de Black Mirror conta uma história independente, com elencos diferentes, estéticas, até o tema, tem um tema central ali que liga a todos, mas cada história é uma história independente, então você pode parar e assistir qualquer episódio de Black Mirror de qualquer temporada. Nisso, a série já teve episódios icônicos que eu não tiro da cabeça nunca, por isso que Black Mirror é uma das minhas séries favoritas da vida, mas também já nos entregou uns episódios que só Jesus na causa. Eu acho que porque nos episódios maravilhosos, eles chegam em um nível que assim, depois qualquer coisa fica sem graça, então tem que ser muito bom, ou pelo menos bom, pra gente conseguir comparar com alguma coisa ali, entendeu? Eu lembro que, por exemplo, a 5ª temporada só tem 3 episódios, foi uma divulgação, tinha Miley Cyrus no elenco, e quando saiu a temporada, não tinha um episódio maravilhoso, era tudo mediano e outros até ruins, tá? Então a gente esperou anos pra ter 3 episódios e nenhum maravilhoso. Mas enfim, vamos ao que interessa, que é a 7ª temporada. Ela prometia voltar às origens ali com temas polêmicos de tecnologia, etc. E realmente essa temporada ela voltou à raiz de Black Mirror, porque assim está sensacional. Dessa vez eles realmente cumpriram. O cara trabalha em obra, eu acho que ele é um tipo de engenheiro, enquanto a mulher é professora, e eles estão bem, só tentando engravidar mesmo, com foco nisso. Até que um dia a professora, a mulher, ela passa mal na escola dando aula e vai parar no hospital. Chegando lá, a gente descobre que não foi um problema simples, é um problema grave e que ela tem risco de perder toda a sua memória e sua consciência. E é nesse momento que chega o fator Black Mirror no episódio. Uma pessoa do hospital informa ao marido da mulher que existe um procedimento ali experimental, tecnológico de uma empresa bem inovadora que faz o seguinte: ele vai limpar a parte do tumor cerebral, que é o problema que ela tinha, a parte danificada ali, e eles vão conseguir restaurar a consciência dela e manter isso em uma nuvem, como se fosse um iCloud ou um Google Drive. Então é como se a consciência dessa mulher estivesse no servidor dessa empresa. Só que para isso o casal precisa pagar, e não é um valor único, tipo, comprei aqui é tanto. Não, é uma mensalidade, como se fosse um streaming, qualquer outro serviço que é mensal. E não é barato, tá? Mas como o casal não tinha opção, era tipo, ou ela morre ou ela faz esse implante. E aí acharam que beleza, vamos fazer, vamos acatar essa ideia. Eles não tinham opção, mas também não tinham grana pra sustentar isso. Só que aí o cara do casal começou a trabalhar muito mais, assim, acima da capacidade humana mesmo. Beleza, a mulher fez o implante, começou a rodar o sistema e tudo tava flores, tudo legal. Eles só tinham sido avisados no começo da questão da área de cobertura, porque como era um procedimento novo, um dispositivo novo, ainda estava limitante, né, a cobertura desse sistema, como se fosse uma operadora de celular. Quando você vai para um certo ponto da estrada, ele para de funcionar porque está fora da área de cobertura. Chegou inclusive um momento em que essa mulher apagou no carro, eles não sabiam muito do que era, foram na empresa e entenderam, foi porque saiu da área de cobertura. E isso foi o de menos. O problema é quando a mulher estava ali numa situação da rotina dela, na aula, e ela do nada me larga um anúncio. Gente, nessa hora minha cabeça assim explodiu. Tem um momento que ela tá pedindo café e do nada, você sabia que o melhor grão de café é da tal marca, não sei o que. Aí ela estranha, porque, meu Deus, eu não queria falar isso. E a pessoa que tá vendo também fica, meu Deus. Outro momento na escola ela começa a falar de uma igreja, a propaganda de uma igreja do nada com uma criança. Aí a gente descobre que esses anúncios estão sendo veiculados e proferidos por essa mulher obrigatoriamente, porque o plano que ela está usando se tornou o plano básico. Existem outros planos melhores em que não tem anúncio, e isso nos lembra várias coisas aqui da nossa realidade, né? Como, por exemplo, os serviços de streaming, a gente inclui a Netflix, em que existe o plano básico, que ele tem anúncio, que a qualidade da imagem não é tão legal, e aí se você paga um pouco mais, deixa de ter anúncio, a qualidade fica melhor. Se você quer mais telas para ter mais acessos simultâneos, é mais caro. Então era basicamente como essa mulher tivesse um sistema de streaming dentro da cabeça dela. Só que no caso desse episódio é mais grave porque a vida e a consciência daquela mulher depende daquilo. E ela começou a fazer propagandas e falar anúncios em momentos tão assim diferentes e rotineiros que todas as pessoas
pessoas começaram a achar, tipo, olhar estranho, achar ela inconveniente. E a empresa nem pensou, nem, assim, pensou 2 vezes, pô, o impacto dos anúncios obrigatórios em uma pessoa, o que pode causar. Não, eles só falaram, ó, é esse o plano que você paga e tem isso. Se você quiser melhorar, pague o outro. Me lembrou até um dia desse que eu fui entrar num serviço de stream pra assistir um filme e já chegou a notificação. Agora nós temos anúncios, se você não quiser que eles apareçam, pague mais R$10, algo assim. Aí eu botei que eu não queria pagar, pronto. Anúncio no meio do filme, da série, em tudo que eu estiver assistindo. Isso é muito bizarro. E nessa situação, o casal do episódio, eles resolvem que não tem condição dela viver assim, falando anúncio, fazendo propaganda. Eles vão na empresa e a moça da empresa, mais uma vez, bem caricata, bem direta, fala: vocês têm que mudar o plano para um plano plus, e sempre é um plus, deluxe, não sei o que, sempre vai aumentando, né? O dinheiro que você tem que pagar. Como esse casal não tinha grana nem para pagar o plano mais básico, que o cara teve que se desgramar de trabalhar, eles não viram opção, procuraram outras formas de ganhar dinheiro. E a forma que o marido achou de ganhar dinheiro foi fazendo lives. Mas não era qualquer tipo de live, eram lives com conteúdos constrangedores, acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. E é uma parada que a gente vê muito na nossa realidade, porque eu canso de entrar numa aba de live em qualquer rede social e tem uma coisa mais bizarra que a outra. E de madrugada vira um submundo, inclusive. Mas como o cara não tinha opção, era pra ajudar a mulher dele e foi o jeito que ele achou naquele momento, ele se sujeitou à situação e conseguiu mais grana e fez o upload do plano dela pra tirar os anúncios. Quando parecia que tudo estava tranquilo, porque tiraram os anúncios, as propagandas e ela estava vivendo melhor, apareceram outros problemas. O humor, o sono dela mudou e ela estava se sentindo estranha, meio desanimada, sabe? Inativa. E o marido também percebeu. Só que o marido estava fazendo hora extra no trabalho que ele já tinha, fazendo lives no horário que ele conseguia, tudo para conseguir dinheiro. Então eles falaram: meu Deus, a gente já pegou o plano melhor, o que é que tem agora? E aí foram na empresa. Chegando lá, adivinha, descobriram um novo pacote, um Plus Premium Deluxe Edition ilimitado, que agora você conseguia controlar e alterar as emoções da pessoa que tinha o sistema implantado na cabeça pelo celular. Tipo, estou de mau humor, vou melhorar o humor no celular e a pessoa, tô feliz. E a questão do sono, que a mulher tava dormindo por muitas horas seguidas, é porque o sistema ele meio que utilizava do período em que ela estava dormindo para se readaptar, tipo, fazer atualizações e etc. Então, interferia diretamente no sono. E a vendedora, a moça da empresa, ainda fala: se você tivesse com um plano básico, você estaria dormindo 16 horas por dia. Véi, é loucura. Como esse casal não tinha mais como pagar um plano mais caro, porque eles estavam fazendo tudo o que podiam para pagar o plano que ela já tinha e estava com dificuldade, existiam opções dos cartãozinhos que lhe dava o direito de ter o plano, só que temporariamente. Por exemplo, eu compro o cartãozinho e aí eu tenho tantas horas de direito de usar o plano mais top da empresa. Vou regular meu humor, meu sono, vou ficar maravilhoso. Só que quando acabam essas horas, você volta para um limbo sem fim, né? Porque você tá aqui no ápice e vai pro downgrade total. Véi, esse cartãozinho me lembrou muito aqueles cartãozinhos que a gente vê em caixa de mercado, que tem, tipo, várias marcas, né? Diferente de streaming, inclusive. E eu nunca comprei aquilo, mas eu imagino que é para você ter temporariamente o acesso ao serviço daquela empresa. E é exatamente essa analogia que o episódio faz, só que é um sistema que vai definir seu mood, seu humor, sua vida por completo. Genial essa crítica, inclusive, porque é exatamente igual à lógica daqueles cartões que a gente vê no mercado. Nos momentos finais do episódio, a mulher já está derrotada, porque ela fica nesse: quando tenho condição de ter o plano melhor, tenho o cartão, depois eu caio. O marido já vendeu tudo que ele podia, inclusive tem uma cena que você vê que ele tá banguelo, porque ele vendeu os dentes, vendeu os objetos de casa. A questão das lives que ele fazia, ele foi exposto no trabalho das obras, porque como era exposição 100% relacionada à nudez, a tudo que vocês imaginarem, começaram a zoar ele no trabalho mesmo, e aí ele entrou em confusão, foi demitido. Então a vida deles estava destruída, e aí numa conversa bem franca desse casal, eles entram em um consenso de que seria melhor que ela morresse, porque aquilo que ela estava tendo, e ele também, né, consequentemente, não era vida. Então ela precisava sair dessa vida, e a forma que eles encontraram foi que dela morrer. Inclusive ela foi pelo marido
E essa cena, quando essa cena está acontecendo, ela faz um anúncio de uma propaganda, ou seja, eles vincularam a morte à propaganda, o que mostra, tipo, que as empresas, o sistema capitalista, essa forma que a gente vive de pensando sempre em prol do sucesso, do dinheiro o tempo inteiro, a gente passa por cima de qualquer coisa e de qualquer pessoa para conseguir isso. Inclusive, se precisar que a pessoa morra, ela vai morrer. Depois que a moça morre, o episódio acaba com o marido saindo do quarto e nos dá a entender que ele fez o pior com ele também, já que ele tava com uma arma branca na mão, né? E aí o episódio acaba e eu fiquei, velho, que episódio. Isso é o primeiro episódio da temporada nova. E assim, me atravessou de uma forma, atravessou todo mundo, que tá todo mundo falando sobre ele. Desde a divulgação do cartaz desse episódio, em que é um casal, né? Ele tá abraçando a esposa, só que a esposa está borrada e é como se eles estivessem caindo. E o nome do episódio é Pessoas Comuns. Ali a gente imagina que como ela está borrada, tem uma pessoa borrada, haveria ali uma perda, um afastamento, alguma coisa. A gente só não imaginava que seria tão intenso assim. Pelo menos eu não imaginava. O nome do episódio é Pessoas Comuns porque realmente ele retrata um casal de pessoas comuns que não tem muita grana, que vivem ali lutando para pagar suas contas e quando chega uma adversidade muito grande, essas pessoas são capazes de qualquer coisa para salvar o outro porque ali existe um sentimento verdadeiro, ali existe um elo muito forte. Então a gente vê nesse casal de pessoas comuns que eles estão ali muito um pelo outro, eu achei isso maravilhoso, que vão até onde for preciso para salvar a vida, a sanidade mental da outra pessoa. Então esse episódio ele tem uma crítica muito importante, muito assim ferrenha, muito afiada, uma língua afiada mesmo, sobre o modo que a gente vive hoje, o modo que as empresas pregam, como os serviços são oferecidos, incluindo a própria Netflix, o quanto a Netflix foi criticada durante o período em que ela anunciou que as propagandas, os anúncios, né, seriam implementados dentro da série, do filme que você estiver assistindo. Então esse episódio ele vai direto nessa ferida. E eu tava pensando que, claro, a gente ainda não chegou ao ponto que acontece nesse episódio, né, do sistema na mente, etc. Mas os sinais já estão aí. Então é muito realidade e cada temporada de Black Mirror, como demora um tempinho, né, de sair os episódios, eu fico percebendo o quanto as coisas que Black Mirror nos apresenta estão se tornando cada vez mais possíveis na realidade que a gente tá. Claro, tem coisas que estão bem lá distante e tal, mas a gente começa a ver sinais aqui, sabe, na realidade da gente, e isso dá muito medo, velho. Por isso que eu amo essa série. Sou doido, gosto dessas coisas, eu amo o insight, a pegada que Black Mirror tem pra, sabe, nos apresentar coisas que é pra gente ter medo mesmo, mas que é pra gente pensar também, essa hora pode chegar. Que episódio bom e que jeito de começar uma temporada. Eu acho que entrou na lista dos meus favoritos da série e da temporada, claro. Comenta aí o que é que vocês acharam desse episódio, quais as teorias que vocês têm também sobre isso, se a gente tá perto de chegar nessa realidade. E me fala o que vocês acharam do episódio no geral. Ah, e até o próximo vídeo.